Fala turma, pessoal Japa na área. Para vocês que usam gráfico como eu como principal ferramenta para análise para fazer seus trades, nesse vídeo eu vou trazer 6 passos para vocês lucrarem e adivinha só, com linhas de tendência. Se vocês têm dificuldade em usar indicadores, fazer análise mais complexa, ou seja, até mesmo do price action, operando figuras gráficas e até mesmo os conceitos do Smart Money, utilizar apenas as linhas de tendência vai ser uma análise e ferramenta poderosa para a tomada de decisão para fazerem as suas operações, apenas dominando as linhas de tendência. Beleza, pessoal? Bora lá para mais um conteúdo aqui para o canal. E recentemente eu postei lá nos meus stories do meu Instagram que eu estava estudando aqui para a prova de CNPI-T, que é uma prova técnica de mais de 60 questões que aborda vários conceitos da análise técnica. E aí me perguntaram se era muito difícil ou não, se tinha que conhecer muito para passar nessa prova. E é claro, para uma certificação tem que conhecer muito de análise técnica, os conceitos, para provar na prova. Mas para o trade, turma, para o trade não, tá? Para o trade vocês não precisam dominar todas as ferramentas, todos os indicadores, todas as estratégias que existem no mercado. Vocês têm que buscar serem lucrativos. Basta isso para você se manter no mercado, lucrar mais do que perder. E não tem nada de errado se vocês usarem apenas uma estratégia, uma ferramenta para fazer essa análise. Por isso eu preparei esse conteúdo de 6 passos para vocês lucrarem com linhas de tendência. E vamos lá, o que são linhas de tendências? É uma das coisas mais básicas que se tem quando a gente está começando a aprender análise técnica gráfica, independente da estratégia ou da escola de análise que a gente utiliza. Porque uma linha de tendência, como já diz o nome, é uma linha que vai nos dar uma tendência de onde que está indo o movimento do preço. Ele não vai dizer com certeza para onde que vai, se vai subir ou vai descer. Como diz o nome, é uma tendência que pode se deslocar o preço. A gente já vai olhar no gráfico. Existem dois tipos de linha de tendência. Basicamente, é uma linha de tendência de alta, quando conectam fundos ascendentes, ou linha de tendência de baixa, quando conecta topos e fundos descendentes. A gente vai ter linha de tendência de alta, sinalização do preço para alta. Uma linha de tendência de baixa, a tendência do preço indo para baixo. E essas linhas, elas aparecem a todo momento no gráfico, porque o movimento do gráfico é um movimento de zigue-zague ascendente ou descendente. Por isso, dependendo da referência que a gente utilizar, a gente vai traçar linhas a todo momento. Conceito básico para a gente traçar uma linha. Com apenas 2 pontos, vamos chamar aqui do ponto A até o ponto B, a gente tem uma reta, certo? Com apenas 2 pontinhos no gráfico, 2 linhas, 2 referências, a gente tem uma reta. E se a gente pegar e estender essa linha ao infinito, ou para além do gráfico, nesse caso em linha reta, a gente vai ter uma tendência de onde o preço está indo. Nesse caso, o preço está indo para a direita. Mas se eu unir 2 pontos virado para baixo, eu vou ter uma linha apontada para baixo. E se eu unir 2 pontos apontando um para cima, eu vou ter uma reta apontando para cima. Isso é uma das coisas básicas até de geometria que a gente aprende na escola, né? Com 2 pontos, a gente tem uma linha reta. E falando do trade, a gente tem o movimento do preço, ele sempre vai ser, turma, em um movimento de topos e fundos, ou ascendentes ou descendentes. Nesse caso aqui, eu tenho topos e fundos que são sempre maiores que o anterior. Então, por isso a gente fala topos e fundos ascendentes, estão sempre subindo. Quando a gente tem um zigue-zague ascendente desse tipo, a gente pode buscar a ferramenta de desenho de linha e através de 2 pontos a gente tem uma linha reta e que a gente vai conseguir conectar até mesmo outros fundos. Nesse caso aqui eu conectei um terceiro fundo e a gente tem uma confirmação que o preço está subindo. Então essa aqui é uma linha de tendência de alta. E da mesma forma, eu posso ter o movimento do preço em zigue-zague descendente. Eu tenho topos e fundos descendentes. Vejo que o fundo sempre fica mais baixo e o topo fica mais baixo. Quando eu tenho essa combinação, eu posso também traçar, agora neste caso, uma linha nos topos e eu tenho uma confirmação desse movimento de zigue-zague descendente. Essa linha que une dois ou mais topos descendentes, a gente chama de uma linha de tendência de baixa. O que vai acontecer é que a gente vai ter linhas de tendência de baixa e de alta em diversos momentos do gráfico e até mesmo no mesmo movimento. Que é o que acontece aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um movimento de topo e fundo
o preço descendente e eu posso traçar da mesma forma, através de 2 pontos, eu tenho uma linha de tendência. Nesse caso aqui, uma linha de tendência de baixa. Acontece em alguns momentos que essa linha de tendência ela é rompida. Veja que neste ponto aqui, o preço, que é o zigue-zague vermelhinho, ele rompeu a linha de tendência. Ele começa a formar um zigue-zague ascendente. A partir desse ponto, a gente pode também traçar, através de 2 pontos, uma nova linha de tendência. Então aqui eu tenho uma linha de tendência de baixa, que é rompida, e depois uma formação de uma nova linha de tendência, nesse caso aqui de alta. E isso, turma, vai acontecer a todo momento no gráfico, ó. Todo momento isso vai acontecer. Vocês têm que dominar o traçado das linhas de tendência. Com 2 pontos, vocês conseguem unir e formar linhas de tendência. A partir do terceiro ponto que a gente vai ver que a gente pode encadear estratégias, seja de continuidade, de reversão ou até mesmo de reteste. E vamos lá, vamos para os passos então que a gente tem que seguir. O primeiro deles, vocês têm que ter a mente aberta, porque essa é a parte que é uma das mais difíceis. Vocês têm que limpar tudo que tem no gráfico. Por exemplo, cara, eu uso médias móveis, uso MACD, eu uso volume, eu uso RSI. Então, assim, tu tá querendo adotar uma estratégia nova. A primeira coisa que tem que fazer é tem que estar aberto a encarar e a estudar somente o estudo das linhas de tendência. Mas aí eu te pergunto, se no backtest aqui, ó, na análise que já aconteceu no passado, tu traça 2 pontos, 1.1, 1.2, e aí tu vê que em algum momento o preço dessa linha de tendência ela é rompido. Veja nesse momento aqui, ó, o preço foi perdido nesse aqui, nesse ponto e desencadeou depois do momento de queda. Então, turma, se no backtest, na análise que vocês fazem do passado, isso funciona, por que não traçar essa linha na análise que vocês estão fazendo no futuro ou no presente para o futuro, no caso, e não usar isso como o seu viés operacional. Então, por isso, tem que estar com a mente aberta para recomeçar, limpa tudo que vocês estavam fazendo e passa a estudar só as linhas de tendência, apenas as linhas de tendência. Passo 2, esse aqui já vamos nos aprofundar sobre estratégia. Por exemplo, existem diversas formas para operar com as trend lines. Trend lines são as linhas de tendência, tá? Isso é do termo em inglês. Então, vocês podem trabalhar com canais de tendência, quebras de linha de tendência ou reteste pullback. Basicamente, são essas formas que são as 3 formas mais utilizadas para usar a linha de tendência. Eu não vou me aprofundar nesse vídeo sobre estratégia, eu vou passar só os passos para vocês estudarem, mas se quiser um vídeo específico para estratégias, de como fazer a entrada, onde colocar o stop, aí eu faço para vocês, tá? Então, aí quem quiser um vídeo de estratégias, talvez eu poste no grupo de membros, deixe lá aberto, ou então, para deixar público, escreve aqui eu quero, que aí eu faço esse vídeo e deixo público aqui no canal. Mas, por exemplo, aqui, uma linha de tendência e eu traçar uma linha paralela, eu tenho um canal. Veja aqui, eu tenho um canal de alta, é comum a gente pegar e refinar esse canal, né? Um pouquinho, olha só, traçando e conectando alguns topos. Veja como o canal é respeitado apenas usando linha de tendência. Outra forma é o exemplo que eu dei antes aqui. A quebra de uma linha de tendência, o break, a ruptura da linha de tendência, pode desencadear novas linhas, um movimento de reversão. E do mesmo jeito, operar linhas de tendências em retestes ou pullback também vão dar entradas, né? Aqui eu tenho o primeiro ponto, a linha de tendência, pullback em cima do canal de alta originado pela linha de tendência, paralelo ou não, tá? No caso aqui é um canal de alta, então estratégias de pullback em canais para trabalhar em topos e fundos. Então são algumas das estratégias utilizadas. E uma vez que vocês estudaram as estratégias, e nesse caso aqui vai ser especialista nas 3 estratégias? Não. Por exemplo, eu vou me focar apenas em quebras de linha de tendência. Esse aqui eu acho bem interessante porque tu tem a chance de uma quebra de linha de tendência iniciar a sua operação no início do movimento de reversão. Muitas pessoas encaram isso como movimento de contra-tendência, né? Mas para iniciar um movimento de reversão, tem que ter uma quebra de linha de tendência, ou tem que quebrar a tendência do movimento do preço. Avançando aqui, turma, vocês têm que ter clareza, tá? Ainda no segundo passo. Qual é o mercado que vocês vão operar? Vai operar Forex? Vai operar ações? Vai operar commodities? Definir o teu mercado. Qual que é o ativo que tu vai operar? Não pode fazer essa análise em todos os ativos. Eu vou pegar aqui, vou abrir um painel aqui na Xstation 5. Por sinal, quem quiser operar na Xstation 5, que é a plataforma que eu uso e que eu opero e também que eu gero meus conteúdos,
link tá aqui embaixo na descrição. E também eu vou deixar no final vários conteúdos educacionais. Lembrando que quem pegar o acesso ao Xstation 5 tem liberado também diversos treinamentos aqui dentro da plataforma. Então tu vai operar diversos ativos, 6 ativos na tela? Não, tu vai operar, vai pegar 2 instrumentos no máximo para ir traçando as tuas linhas de tendência. Isso porque as linhas de tendência, elas se comportam de forma diferente em alguns ativos, tá? Mas antes disso, qual que é o time frame que vocês vão operar? Que vocês vão fazer análise? É interessante fazer essa análise de linha de tendência em 2 tempos operacionais, mas isso de uma forma mais avançada, porque tu vai pegar o tempo operacional, por exemplo, do H1, que é que eu estou na tela, e aí tu vai reduzir, por exemplo, lá no M15, porque aí lá dentro do M15, tu vai refinar a tua linha de tendência, porque quando a gente vai para um tempo menor, muitas vezes a linha de tendência ela não está encostando ali no fechamento do candle, então tu pode fazer um refinamento. Ou então, tu é uma pessoa que só opera um tempo gráfico, não tem nada de errado. Tu vai pegar e fazer a tua análise das linhas de tendência somente em um tempo gráfico, tá? Faça que nem aqui, eu gosto de fazer muito em H4 e H1 para buscar as entradas, tá? Fazer análise da tendência do preço. Isso para operações de swing trade, mas se tu opera num day trade, é inevitável, tu vai ter que ir lá para o M15, no mínimo, para traçar as tuas linhas de tendência. Terceiro passo, aí é colocar em prática. Tu vai pegar os teus setups e vai tentar colocar eles em prática. E a única forma de entender e de pegar esse jeito é colocando em prática de forma intensa. Ou seja, tu vai ter que fazer isso de forma repetitiva. Primeiro começando a treinar as linhas de tendência. Tu vai só treinar a desenhar a linha de tendência. Não importa da forma que tu está desenhando. Vai pegando e desenhando as linhas de tendência. Vai vendo como é que se comporta o preço na medida que tu vai desenhando elas. Vai traçando. Não tenta enxergar o futuro, né? Traça 2 pontos, uma linha de tendência. Ele rompeu. Tu pega e refina essa linha de tendência num topo mais baixo. E aí tu começa a notar que ele começa a se repetir. E vai chegar algum momento que aí tu vai ser obrigado a traçar uma nova linha de tendência, mas agora rompendo topo. Tracem linhas de tendência, risquem bastante, né? Treinem bastante as linhas de tendência no seu gráfico, porque não tem jeito, tá? A única forma isso é através da repetição. E na medida que tu tá praticando a repetição, automaticamente no teu cérebro tu já começa a enxergar as possíveis entradas. Olha aqui, ó, esse aqui deu reteste na linha, esse aqui deu pullback, esse aqui deu um rompimento de máxima, tá? Isso aqui são coisas que eu poderia falar lá no vídeo dedicado de estratégia, tá? Mas vocês têm que começar a ficar ligado. O que acontece quando eu tracei 2 linhas, eu tracei uma linha de tendência. Olha aqui, no terceiro toque, respeitou, deixou um padrão de candle e o preço subiu. Ah, mas será que é lucrativo ou não? Olha só, turma, aqui a maioria das estratégias de linhas de tendência, elas dão no mínimo 2 para 1, é de 2 para 1. Elas dão no mínimo de 1 para 2 de risco, no mínimo, tá? 1 para 2 vocês têm que buscar, mas ela chega até a dar 1 para 4 se vocês pegarem o rompimento da linha de tendência e começar a pegar a virada do movimento. E aí você pode pegar até 1 para 6, por exemplo, 1 para 8. É muito explosivo, mas no mínimo 1 para 2, tá? Avançando, passo 4. Abre uma conta demo e começa a registrar os trades. Aí agora tu vai começar a fazer operações. Então tu pegou a tua plataforma, tu vai abrir uma conta demo dentro da plataforma. Aqui na Xstation 5 tu pode abrir quantas demos vocês quiserem, tá? Abre a continha real e depois vai lá abrindo conta demos de forma disciplinada, né? Como simulando como vocês iriam operar. Passem a fazer trades usando 1 ou 2 setups de linha de tendência. E aí, ao final de uma semana ou até 30 dias, vocês vão se dar conta quais setups funcionaram melhor, quais foram os ativos e quais os horários mais eficientes. Porque não importa se tu está operando o gráfico de H1, mas se tu fizer a tua operação no início da manhã, no meio da tarde ou no final do dia, pode ter resultados diferentes. Então, esse tipo de coisa é importante fazer essa revisão. Como que vocês estão se saindo com a estratégia. E aí o passo 5, começa a dificultar a brincadeira, tu quer fazer uma transição para a conta real. Então tu fez teus testes, 30 dias na conta demo, 60 dias na conta demo, 2 meses, né, praticamente. Faz o primeiro mês só fazendo estudo. Tem que se dedicar, tem que se dar essa chance, turma. Quer dar um reset aí na tua mente, aí já tá cansado de usar média móvel, tá cansado de usar MACD, RSI, estocástico, cruzamento de média,
está querendo buscar algo mais simples, que você pode até operar usando o celular, só traçando linhas de tendência, apenas algumas linhas. Então vocês têm que se dar o tempo e ter esse tempo de estudo antes de fazer a transição para conta real, tá? Porque conta real, por mais que vocês tenham feito todo estudo bacana, coisas acontecem na nossa cabeça quando a gente está na conta real, cara. Só quem opera na conta real sabe que como é difícil isso, sabe? Porque quando a gente está na conta real, principalmente a gente vai tratar o emocional, porque envolve lucro, envolve perda de dinheiro, envolve frustração, porque a gente às vezes vê o nosso saldo ficando negativo, e isso vai nos gerando muita ansiedade, a gente vê o preço, o mercado se mover na direção que a gente quer. Por exemplo, eu estou lá traçando as linhas de tendência. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Eu tracei essa linha, tracei lá um topinho. Vou pegar esses dois topos aqui, ó. Não, vou pegar aqui porque vai dar um rompimento aqui. Ó, eu tô vendo o preço subindo, topo e fundo ascendente. Segundo toque. Aqui ele já começa a perder mais. Como eu estou vendo uma linha de tendência de alta, poderia estar querendo, né, ou induzindo na minha mente que o preço ia voltar e ia continuar a subir e ele começa a cair, ou então ele começa a lateralizar. Porque quais são os movimentos do preço, tá? O preço se move em 3 direções, turma, tá? É básico, mas ó, nunca é demais falar. Ou o preço se move para cima, ou então o preço se move para baixo, né? Fazendo topos e fundos descendentes. Ele vai fazendo topos e fundinhos descendentes, que a gente traça as linhas de tendência. Mas boa parte do tempo, e aí dependendo do instrumento, do ativo que vocês estão operando, o preço ele anda de lado. E aí a gente fica muito ansioso que a gente não consegue traçar a linha. A gente traça uma linha de tendência, a gente vê que o preço perde o fundo, depois ele retoma, ou ele começa a funilar, então ele começa a não ter direção nenhuma, a gente começa a caçar topo e fundo. E aí quando a gente tira as linhas de tendência do gráfico, a gente vê que na verdade o preço ele estava quase trabalhando num caixote, uma lateralidade. E acontece muito, né? Porque também também um dos movimentos do ciclo de mercado, né? A gente tem um movimento de alta, subida, aí a gente tem uma lateralização e depois a gente tem uma realização, tá? Tendências de qualquer estratégia, qualquer teoria de mercado vai dizer isso. Vocês podem procurar na teoria de Dow, na teoria de ondas de Elliott, na teoria de Wyckoff, por exemplo. Que tu vai ter isso, vai ter movimentos de subida, de tendência, de consolidação e depois um movimento de reversão. E em alguns momentos acontece, como eu falei antes, né? Simplesmente o preço está subindo e aí ele pega e rompe para uma nova tendência de baixa. Esse aqui é um exemplo clássico que a gente vê aonde? A gente vê nas ondas de Elliott, né? As ondas subindo e depois o movimento perde, né? Tem um rompimento e acaba iniciando um movimento corretivo de onda ABC, por exemplo, né? ABCD, enfim, já é um movimento um pouco mais direcionado, né? De uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa. E ainda mais, lá para a teoria de Dow, eu tenho uma tendência de alta. Quando que essa tendência termina? Quando uma nova tendência é iniciada, que no caso aqui é uma tendência de baixa. Então, turma, as teorias de mercado, todas elas vão falar das linhas de tendência. E por fim, qual que é o passo 6? É confiar no processo. Esse aqui também, o passo 5 e o 6 são os mais difíceis, tá? Porque é quando a gente fica brigando com a consistência, tá? E a consistência ela vem através da repetição e também da disciplina. Então, por isso tem que traçar as linhas de tendência, tracem as linhas, acreditem, tá? Acreditem que se vocês estão olhando para o gráfico, vamos lá, vamos olhar de novo aqui. Tu tá olhando para o gráfico, tu tá traçando linha de tendência. Embora eu utilize outras ferramentas, outras análises, porque a partir das linhas de tendência eu tenho informação de figuras gráficas, eu tenho formação de canais, basicamente todas as figuras gráficas, o price action, as principais que eu uso de continuidade e também de reversão, elas nascem a partir de linhas de tendência. Então isso aí é o próximo passo para vocês avançarem. Domine as linhas de tendência, cara, aí tu pode ir para outras ferramentas. E aí tu pode combinar depois, né? Depois que tu dominou, vai aos pouquinhos, inclui uma média móvel, inclui de volta depois de novo o teu RSI, e aí tu começa a combinar e convergir. Aí tu passa a usar a tua linha de tendência como o teu guia principal e depois usa um filtro, né, um indicador como um filtro para tomar decisão. 6 passos aqui para alocar com linha de tendência. Peguem cada passo a passo. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo ou eu vou gerar um PDF para vocês baixarem. Mas é simples. Pega cada passo que eu falei, escreve eles numa folha
e vão para o gráfico e coloquem em prática isso. Então não rejeitem os sinais que elas estão dando, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no comentário, deixar no canal e até o próximo vídeo.